Michael Waller, ele lançou o livro Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor. Esse livro, além de vinhos, fala também sobre viagens e histórias, como uma narrativa baseada nas experiências do autor ao redor dos vinhos no mundo, né, do Novo Mundo. Nesta sexta-feira, nada melhor do que falar sobre essa bebida milenar e principalmente experimentar novos prazeres a partir do vinho. Michael, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade de falar conosco, né? Já há algum tempo a gente estava querendo fazer essa entrevista e um momento oportuno, a sexta-feira, né, onde as pessoas, de fato, é um dia que as pessoas costumam confraternizar com o vinho, ou nesse momento até com isolamento social, né, o que é necessário, mas dá para aproveitar um bom vinho em casa também. Já me instiga muito a descrição, quando a produção coloca para mim aqui, que fala também de viagens e histórias. Falar de vinho é um pouco falar disso também, né? Da cultura, do lugar de onde esse vinho vem. É assim que você entende também? Um bom dia para você, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer meu aqui participar de novo do programa. Eu que gosto muito desse estado aí. Eu tô aqui a 4 graus em Porto Alegre falando com vocês, mas queria estar aí, porque aposto que a temperatura está muito mais agradável nessa hora. Aí só um vinho mesmo para dar uma aquecida, né, Michael? É verdade. Mas o livro é isso aí, sim. O livro tu resumiu bem, falou bem dele, mas o meu primeiro estímulo ao escrever ele é estimular as pessoas a experimentarem mais, a beber mais vinho, a tentar falar do vinho de uma forma mais simples, Eu tentei fazer um livro de redação muito simples, mas sem ser simplista. Eu tentei fazer um conteúdo que não afastasse as pessoas, que não trouxesse dificuldade para o consumo do vinho, né? Então esse foi o meu primeiro objetivo. E para isso eu acabo compartilhando algumas experiências pessoais, eu acabo compartilhando viagens que eu fiz a países do Novo Mundo, né? E essa questão do Novo Mundo, só para quem não é muito adepto ao conceito, são os vinhos feitos, produzidos fora da Europa. Então aí eu começo querendo trazer o vinho mais próximo. O primeiro capítulo que eu falo sobre viagens é Brasil. Então eu já falo, olha, vamos começar talvez consumindo vinho brasileiro, já que está tão perto da gente, né? E todo o livro é baseado nisso, né? Tentar descomplicar esse mundo do vinho, estimular as pessoas a experimentarem mais vinhos diferentes, descobrir o próprio gosto, as próprias preferências, para daí sim ter mais prazer degustando ao lado de amigos, confraternizando, ou, né, em casa com a esposa, com o marido, enfim. Esse é o grande objetivo, né? Falar de uma forma mais descomplicada do livro e óbvio, tem um tom assim de provocação para as pessoas experimentarem, para as pessoas viajarem, tem um pouquinho de humor, que eu conto histórias que eu passei dentro de vinhedos com produtores, tem tudo isso. É um livro bem interessante, é o meu livro que eu tenho recebido mais retorno, assim, e eu que sou apaixonado por vinho é sempre bom, né? Unir assim, a paixão pela escrita com a paixão pelo vinho, né? Bom, e qual que é o ponto de partida? Você falou que aí a sua intenção, claro, é fazer com que as pessoas experimentem mais, conheçam um pouco mais a respeito dos vinhos. Qual que é o ponto de partida para isso? Eu digo isso porque eu, por exemplo, aprecio muito vinho, gosto muito de vinho, mas confesso que entendo muito, muito menos do que gostaria, né? Por exemplo, quando se fala, eu vejo um sommelier falando, tem notas de baunilha, notas de chocolate, eu só consigo encontrar nota de uva. Eu só consigo, a única coisa que eu consigo distinguir é um vinho bom do vinho ruim. Quando eu vejo, não, esse vinho não é bom, mas não sei porquê também. Qual que é o ponto de partida para a pessoa passar a conhecer um pouco mais sobre o vinho que está tomando, sobre as características do vinho? Eu falo que o pessoal sempre brinca isso, né? Que nota de café, nota de cacau. Isso assim, ó, a maioria das pessoas que conseguem fazer esse descritivo, elas buscaram treinamento, tá? Tem muito pessoa que trabalha com vinho, muitas pessoas que bebem, que acabam falando de forma empírica ou às vezes só lendo contra rótulo. Então eu falo no livro sobre isso, de buscar identificar o que tu sente. Não esquece o que os outros estão falando do teu lado.
tenta te concentrar nos teus sentimentos, né? E a questão dos descritores, isso é uma coisa que se busca com treinamento. Não é uma coisa que tu tem que ficar sabendo e tal. E aí, essa questão do treinamento, tu pode consumir vinho, ter prazer com vinho sem buscar isso. Eu, no caso, eu consumo vinho desde os meus 20 anos, tá? Nunca fui adepto a outras bebidas. Então, hoje eu estou com 38 anos, então fazem quase 20 anos que eu bebo vinho. Mas eu vou te dizer que nos primeiros 12, 14 anos, eu sempre tive prazer com vinho sem me preocupar com isso. Sem me preocupar em identificar qual é o aroma, qual é a acidez, qual é a tonicidade. Então é possível tu ter prazer sem buscar esse treinamento, sem buscar essa pesquisa, esse estudo, tá? Mas, no livro, logo na introdução, eu já falo para a pessoa ficar atenta a algumas características do vinho, que daí vai ajudar ela a diferenciar um vinho do outro. O que ela gosta do que ela não gosta. Como identificar a acidez do vinho, por exemplo? A acidez normalmente vai te dar salivação nas laterais da boca. Então toma um gole, faz um bochecho. Eu sempre falo que o bochecho me fez encontrar outro prazer no vinho, tá, gente? Não vou dizer que é para ficar bochechando todo gole, mas não um bochecho vai espalhar o vinho ao redor, né, das papilas, em todo o interior da boca, e aí engolir. Isso te ajuda a identificar mais sabores do vinho, né? Então, a acidez, por exemplo. A acidez tu vai identificar se vai ter salivação ou não. E aí tu vai ver se tu gosta dessa sensação ou não. Então, eu falo sobre se atentar a alguns detalhes na hora do consumo. E isso vai te ajudar a saber o que tu gosta e o que tu não gosta. E aí, obviamente, vai te ajudar na próxima compra do vinho, né? Eu acho que tem alguns detalhes que tu pode ficar atento sem ter treinamento. Sem precisar ficar falando de descritores aromáticos. Vamos combinar, né? Coisa mais chata, tu sentar numa mesa com amigos que tá ali querendo dar risada e o cara fica tentando analisar o vinho. Então, tipo, tem momento para tudo, né? Se tu sentar com um amigo que gosta disso, ok. Mas na maioria das vezes não é o caso, né? Então, esse é um caminho que eu começo o livro por aí, tentando chamar atenção no consumo chamar atenção de algumas características do vinho durante o seu consumo. E aí a pessoa vai começar a entender o que ela gosta e o que ela não gosta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta até pessoal também. Eu acho que a dúvida de muita gente que gosta de vinho também. Fala-se muito em cuidado para não avinagrar o vinho, não deixar o vinho virar vinagre. O vinho de um dia para o outro não serve. Fala-se muito isso. O que é que causa isso de fato e até quando que um vinho após aberto é próprio para o consumo? Isso, o mundo do vinho, ele acaba tendo muitas, vamos dizer, a gente acaba fazendo muita generalização. E toda generalização acaba incorrendo em erros, né? Então, eu vou tentar ser genérico sem ser tão... deixando em aberta essa ponta, tá? Mas vamos lá. Um vinho, depois que ele é engarrafado, ele começa na verdade, o vinho, depois que ele fermenta e fica pronto, ele começa a envelhecer. Ele começa, de alguma forma, a morrer, tá? Alguns vinhos são feitos pensando em longevidade, em envelhecer em garrafa. Outros não, tá? Então, a maioria dos vinhos de menor preço, vinhos de 30, 40 reais, até 50 reais que te encontra no supermercado, são vinhos de consumo rápido. Não quer dizer que são vinhos ruins, tá? Quer dizer que são vinhos para tu consumir de um ano para o outro. Ele foi produzido esse ano, no máximo ano que vem tu bebe, que vai te dar mais prazer, vão ser vinhos frescos, tá? E tem vinhos que normalmente são mais caros, tem um método de produção diferente, enfim, tem uma série de cuidados diferentes que são vinhos para envelhecer um pouco mais de tempo na adega, tá? Então, esse é o primeiro ponto dessa questão de conservação do vinho, tá? Então, um vinho pode estar fechado e avinagrar. Por quê? Porque ele não foi feito para envelhecer, ele não teve alguns cuidados, a seleção da uva, enfim, tem um monte de etapas técnicas que ele tem que passar para ele envelhecer. Então, daqui a pouco, se tem um vinho de consumo rápido, não adianta tu guardar ele na tua adega ou na tua geladeira, né? Porque ele vai estragar, não adianta. E aí, a pós-aberta é outra questão. A pós-aberta também vai depender de como esse vinho já estava conservado na garrafa, tá? E vai depender do estado que tu conservar ele. Normalmente, a maioria dos vinhos comerciais, assim, é para tu tomar mesmo 1, 2, 3 dias depois no máximo, tá? Porque o que acontece? Vou tentar não entrar tão tecnicamente, mas sendo mais genérico. O vinho, quando tu abre a garrafa, começa a receber oxigênio. O oxigênio vai oxidar o vinho.
vai começar a destruir algumas moléculas, por exemplo, do álcool, que o álcool é um conservante, né? E isso vai acabar fazendo esse processo, falando a vinagrar, então é isso, ele vai acabar oxidando o vinho e estragando o vinho no estado. Aliás, o pessoal diz a vinagre, mas fazer vinagre é muito mais difícil que isso, tá? Eu já li sobre o processo de fazer vinagre, é muito mais complicado do que só abrir o vinho e deixar ele envelhecer, tá? Mas enfim, então é o oxigênio que vai estragar o vinho. Então, quanto mais oxigênio ele tomar, mais tempo em exposição ao oxigênio, mais acelerado vai ser esse processo de envelhecimento e de, enfim, estragar o vinho, né? Então, o ideal de vinhos, a maioria dos vinhos comerciais, é não deixarem muito tempo na geladeira. Tem alguns equipamentos que ajudam por exemplo, sugar o gás da garrafa e guardar por mais alguns dias. Tem outros que, por exemplo, Coravã, é um objeto que tem sido usado bastante, que tu consegue colocar uma agulha na rolha e tomar o vinho, tirar o vinho da taça sem abri-la. Também é uma coisa que conserva bastante o vinho. Mas, se tu abrir a rolha, o ideal é que 1, 2, no máximo 3 dias tu tome o vinho, tá? Bom, no livro você fala sobre o vinho do Novo Mundo. Vai começar pelo título, né? Vinho do Novo Mundo, conhecimento para beber melhor. O que seria esse vinho do Novo Mundo, Michael? Então é isso que eu estava comentando antes, né? O vinho surgiu, obviamente, né? No Velho Mundo, na Europa, né? Enfim, tem várias histórias de qual é que é a origem mais antiga, se é Egito, enfim, mas não é esse o ponto que eu trato. O vinho contemporâneo, esse vinho que a gente toma aí mais recentemente, o berço dele é a Europa, é França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal. Então esses são os países europeus são conhecidos como Velho Mundo. Então quando diz, vou tomar um vinho do Velho Mundo, você está falando que vai tomar um vinho feito na Europa, ok? E todos os outros países seriam Novo Mundo. Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai. Então, é sobre esses vinhos que eu foco. E o que eu costumo dizer, né? Os vinhos do Novo Mundo, de novo, né, falando de forma genérica, eles são mais desapegados a regras, assim. São vinhos mais livres, na minha opinião, assim, de forma genérica, né? E aí a gente vai para essa questão de facilitar a bebida, facilitar o consumo, que eu acho que é isso que o Brasil precisa, para a gente falar de vinho de forma mais descomplicada e as pessoas arriscarem mais tomar vinho, né? Então esse que é o foco. Eu falo sobre descomplicar o vinho e falo sobre países do Novo Mundo que eu pude viajar. No livro eu dou um capítulo para Brasil, para Uruguai, para Chile, Argentina e Estados Unidos, que foram países que eu pude fazer imersão em regiões vinícolas, ficar 10, 15 dias dentro das regiões, visitando centenas de bodegas e conhecendo o vinhedo, conhecendo vinhos, conhecendo as pessoas. O meu livro, ele é muito, tem essa questão muito humana, tá? Isso foi legal, que eu recebi muito, eu não tinha percebido isso quando eu lancei. E aí quando começou a vir o feedback, as pessoas começaram a falar, olha, eu gostei que tu fala de vinho, mas fala das pessoas que fazem os vinhos, das pessoas que compartilham os vinhos. Tu fala, é um livro muito humano. Então tem esse lado também, que não adianta, né? Tu pode, isso no desfecho do livro eu falo, né? Tu pode estar com o melhor vinho do mundo ou o vinho mais caro do mundo. Se tu tomar ele ao lado de pessoas enfadonhas, esse vinho se torna mediano, chato, né? E se tu tomar um vinho mediano, intermediário, um vinho, né, do lado de pessoas bacanas que tu goste, esse vinho vai ser incrível. Então eu falo também como as pessoas têm influência nesse hábito de tomar vinho. Bom, você falou aí, a gente falava dos vinhos do Novo Mundo, né? E você tem um capítulo, como disse, destinado a cada país desse, inclusive o nosso Brasil. Eu noto entre as pessoas que consomem vinho, até que não necessariamente entendam sobre vinho, mas que gostam de consumir o vinho, um certo preconceito com o vinho brasileiro. Até uma preferência em outros vinhos, em vinhos de outros países desse considerado Novo Mundo, como Chile, Argentina, até bem próximos da gente aqui, e preterem muitas vezes o vinho brasileiro na hora da escolha. O que é que você teria a dizer sobre os vinhos brasileiros nessa pesquisa que você fez? Existe de fato um distanciamento de qualidade em relação aos irmãos Chile e Argentina, ou isso é preconceito mesmo? Hoje eu vejo assim, as coisas
estão mudando bastante, tá? Tanto da nossa indústria brasileira de vinho, quanto da opinião das pessoas. Mas, infelizmente, tu tá certo. Ainda existe muito preconceito com o vinho brasileiro. Eu acho que hoje falar mal de vinho brasileiro é pagar mico. É mostrar que não conhece realmente os rótulos que hoje o Brasil tem. Mas esse preconceito tem um motivo. A gente tem pouco tradição, né? A nossa indústria ela começou a se modernizar nos últimos 20 anos, enquanto nossos vizinhos estão fazendo, sei lá, uma indústria há mais de 40, 50 anos já mais profissional. Tem uma outra questão, que o clima aqui da Serra Gaúcha, especialmente, ele, em teoria, não é o mais propício para os tintos, para os vinhos tintos, porque a gente tem uma incidência de chuvas na época próxima à colheita muito alta, mas isso não quer dizer que tu não consegue fazer grandes vinhos, e aí tem essa relação com a modernização da indústria, né, e também da mão de obra dos vinhateiros pesquisando mais, estudando mais tanto o solo quanto na adega, né. Então, primeiro ponto, a gente mudou muito o perfil dos vinhos brasileiros, a gente, que eu digo os produtores, nos últimos 20 anos, tá? Então, 20, 25 anos. Então, a gente teve uma evolução enorme. Talvez um bebedor de vinho das antigas, que tomasse o vinho brasileiro lá pelos anos 80, 90, tivesse toda a razão de criticar. Sim, nos anos 80, 90, a gente tinha quase nada de vinho tinto, vinhos que pudessem ser comparáveis aos vizinhos, tá? Mas, eu disse, em 10, 15 anos atrás, a gente tem tido grandes vinhos surgindo. Os espumantes a gente já é respeitado em todo mundo, né, pelos brancos, especialmente pelos espumantes da Serra Gaúcha, né, e de um tempo para cá os tintos vêm se destacando em relação não só a outros países do Novo Mundo, como também países europeus, tá? E tem mais um ponto importante que eu cito no livro. A produção de vinho no Brasil saiu do sul do país. Saiu, vamos dizer, ela não está mais concentrada só na Serra Gaúcha. Hoje, a gente está fazendo vinho na campanha gaúcha, talvez os grandes tintos estão sendo produzidos aí na campanha gaúcha, campanha que eu digo próximo fronteira com o Uruguai, mas a gente tem hoje um polo muito forte em Santa Catarina também, muito voltados a brancos e espumantes. A gente tem vinícolas já premiadas no interior de São Paulo. Minas Gerais tem um polo de vinhos que está evoluindo muito. Aí para cima, no Vale do São Francisco, a gente tem bem Shiraz, que é uma caça que deu muito certo aí, também fazendo vinhos tintos e vinhos brancos, espumantes. Então, isso talvez é o mais interessante de observar no cenário nacional de produção de vinhos, tá? Ele está se espalhando, os produtores estão explorando novos terroirs, novas regiões, e tá conseguindo fazer um trabalho muito legal. Então, hoje, eu vou, para finalizar, para não me estender, porque eu sou apaixonado pelo vinho nacional, eu acho que, né, a gente tem muita coisa boa, então eu acabo me estendendo, mas para ser bem pontual, quem fala mal de vinho brasileiro é porque desconhece o vinho brasileiro que tem sido produzido nos últimos anos, né? Para finalizar, especialmente, eu quero, já fica até com uma indicação, né? Quem quiser tomar vinho nacional bom, procurem os vinhos da Safra 2018, que está sendo lançado no Brasil aí nesses últimos meses, né? A Safra 2018 foi uma das melhores já feitas nesse histórico aí dos últimos 30 anos, tá? E agora está começando a lançar no mercado esses vinhos. Então, procurem vinhos da Safra 2018 que não vão se decepcionar. Bom, é claro que a gente fala muito de vinho por região, porque o clima da região influencia, né, muito na qualidade da uva e tudo tá muito relacionado uma coisa com a outra, mas você falou a questão também da modernização da indústria. Até que ponto isso tem conseguido, na sua opinião, compensar também a tecnologia empregada no próprio cultivo da uva, processo de produção do vinho, e até que ponto também isso pode vir, se isso acontece de alguma forma, a prejudicar aquele processo artesanal que sempre existiu no vinho. Qual o lugar da modernização da indústria nesse processo hoje de produção do vinho em relação à sua qualidade? Nesse ponto, assim, também a gente pode fazer um programa só falando disso, né, Ricardo? Mas olha só, o que acontece? A gente tem essa modernização no campo,
e na adega, né? São duas partes. Assim, sem uva boa é difícil fazer um vinho bom, tá? Essa é a grande verdade que tu vai ouvir dos agrônomos, dos enólogos, enfim, de todos os profissionais que trabalham com vinho, tá? Então, primeira coisa é no campo, é ter modernização no campo, é ter pesquisa, é ter estudo. Vou dar um rápido exemplo, tá? Em Minas Gerais, a instituição lá, através de alguns pesquisadores, mudaram o ciclo da videira. Porque eles começaram a perceber que realmente tinha muitas chuvas nessa época tradicional, que seria janeiro, fevereiro e março, da colheita, e eles fizeram uma pesquisa para inverter o ciclo. Em Minas Gerais, eles fazem a colheita de inverno-outono. Isso é pesquisa, isso só chega a pesquisa para conseguir chegar à conclusão que é possível isso, né? Então, o que acontece? O que acontece em Minas Gerais? Eles acabam colhendo as uvas numa época que em Minas Gerais você tem uma amplitude térmica alta entre noite e dia, né? De noite faz muito frio, de dia faz calor e não chove. Então, o que eles conseguem? Ter uma uva mais sã. A questão sanitária da uva é mais propícia a um vinho que vai ter, a uma uva que vai ter menos concentração de água e mais açúcar. O que isso vai te dar? Um vinho com mais álcool, que em tese é um vinho melhor. Então, esse é o primeiro ponto, é pesquisar o campo. Como é que a gente vai produzir uma uva melhor, né? E segundo aspecto, sim, é dentro da indústria. Dentro da indústria, daí tem toda uma polêmica, né, que está vindo muito forte os vinhos naturais, que menos intervenção industrial, etc, etc. Mas eu nem vou entrar nesse ponto. Eu só vou dizer o seguinte, tem hoje centenas de insumos enológicos, tá? Muito deles de origem do próprio processo, então não chega a ser uma questão química ou, né, alguns de origem animal, óbvio, tem várias origens, mas tem muitos desses insumos enológicos que são provenientes do próprio processo de fermentação, de produção do vinho, né? E aí, através desses insumos enológicos, tu consegue melhorar alguns atributos do vinho, ou corrigir alguns defeitos também, né? Então, essa questão do avanço, ela tem muito a ver com investimento em insumos, em maquinário, mas ela também tem a ver com pesquisa, com competência dos profissionais do campo e da adega. Né? E isso a gente vê as pessoas muito mais qualificadas trabalhando dentro das vinícolas. Né? Tu vai, especialmente aqui, eu sempre recomendo, né, viajar aqui no Vale dos Vinhedos, na Campanha Gaúcha, Campanha de Santa Catarina, que tem uma estrutura turística muito boa, e aí tu vai olhar dentro do campo. Tu vai olhar, tu vai visitar vinícolas que parecem um laboratório, de tanto questões de pessoas trabalhando, e limpeza, e, enfim, cuidados com higiene. Então, esse é um ponto muito importante, né? É ver como avançou nesse aspecto tecnológico a nossa indústria, tanto no campo quanto na adega, né? Bom, Maicon, a gente ficaria o programa todo aqui falando sobre vinho, né? Ainda mais numa sexta-feira, enfim. E olha que eu não abri uma garrafa ainda, eu tô falando aqui só tomando um cafezinho contigo, né? E eu tomando um cafezinho do lado de cá também, pois é. Mas para encerrar esse papo da gente, eu queria que você deixasse uma dica, se é que é possível ter uma receita básica, uma coisa... uma dica que todo mundo possa seguir na hora de comprar um vinho para o leigo, quer tomar um bom vinho, como é que ele faz para não errar na hora dessa escolha? Existe esse caminho para não errar, ou pelo menos que não seja o melhor vinho do mundo, mas que consiga ter um vinho honesto e sincero, como se fala aqui na Bahia? Sim, existe. Eu acho que eu sempre, quando falo assim sobre vinho, tem duas coisas, assim, ó, um vinho mais dia a dia, um vinho, né, sem grandes, vamos dizer assim, complexidades, um vinho só para refrescar o dia a dia. E aí eu vou deixar a minha indicação para optar pelos vinhos brancos e espumantes nacionais. Eu acho que é difícil errar quando chega ali na loja ou no mercado, né, e pega um espumante. Se tu gosta de um vinho mais doce, vê um DMC, vê um vinho moscatel. Se tu não gosta muito de açúcar, vai num vinho, num espumante brut, por exemplo, né?
E aí tu vai pegar um espumante nacional, tu não vai te decepcionar. Aí calor, deve estar calor, né? Então vai servir geladinho, cara, não tem, é espetacular, é refrescante, vai bem com qualquer queijo que tu comer, um peixinho, um camarãozinho. Então, espumante nacional, só fica observando ali se é com açúcar, se tem açúcar, né? Como a gente diz, brute, vai ter menos residual de açúcar. DMC, que moscatel vai ter mais açúcar, né? Vai ter mais a sensação de dulçor. Então essa é uma dica assim bem para a pessoa que está iniciando no vinho, né? E se tu quer um tinto, aí também nós vamos ter que se atentar a algumas questões. Tu já está acostumado a tomar vinhos mais encorpados, mais quentes, mais alcoólicos, então tenta buscar uma uva nesse sentido. Por exemplo, um Malbec, um Merlot, tenta achar a uva e o teor alcoólico do que tu está acostumado a beber. Ou ao contrário, não, estou acostumado a tomar bebidas mais leves, menos alcoólicas. Então tenta pegar um Pinot Noir com menos álcool, que está ali na cara do rótulo, né? 12%, 12,5% de álcool, vai ser um Pinot leve, né? Agora, se tu quer entrar um pouco mais a fundo, a principal dica que eu sempre dou ao pessoal, eu quero entender mais de vinho, quero começar a tomar coisas mais diferentes. Eu sempre falo, pesquise o produtor. Hoje não tem, né? Compra um livro, vai para a internet, hoje os meios de conseguir informação são vários, né? Então eu sempre falo, começa olhando o produtor. Lê a história do produtor, lê quem é, o que ele faz, o que o produtor gosta, pelo que ele é reconhecido, né? Isso na internet rápido tu acha referências. Que eu acho que é sempre o melhor caminho para tu acertar, é tu te identificar com a proposta do produtor, né? E aí, ir provando, né? Aí, vamos dizer assim, a terceira dica é provar, degustar. Não criar preconceitos. Tem muita gente que diz assim, eu não gosto de tinto porque amarra a boca. Tá, mas já tomou um Pinot leve, já tomou um Monastrell, tem que se permitir experimentar, né? Esse eu acho que é talvez uma das dicas mais importantes. Tu ir tentando tomar vinhos diferentes que tu não tenha provado, e aí tu vai descobrindo o teu caminho aí, onde tu vai encontrar mais prazer, né? Eu acho que para fechar, mais uma dica, é beber com amigos. Esse é o principal, esse é o mais bacana do vinho. Beber com pessoas que tu gosta, com pessoas que também gostem de confraternizar, porque o vinho é legal porque ele te faz relaxar, mas não te embriaga rapidamente. Então tem toda essa questão também do relaxamento, da descontração durante o consumo do vinho. Michael, muito bom falar contigo, viu, amigo? Muito bom mesmo falar sobre o assunto. Como eu falei, eu poderia levar o programa todo, porque o assunto é extenso e é gostoso de falar. Falar de vinho, o vinho é bom e falar de vinho também é muito bom. É legal. Bom falar contigo nesta manhã. Sucesso aí com o seu livro. Quem quiser adquirir, qual o caminho que encontra nesse momento o livro Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor? Eu vou deixar, até agora me surgiu na cabeça, vou tentar rapidamente para não estender muito, mas falar de rótulo, talvez para quem goste, né, está esperando ouvir um vinho específico, né? Então eu vou falar especificamente 2 vinhos, um para o calor e um para o frio, pode ser? Pode sim, uma excelente dica para essa sexta-feira, sem dúvida. Vinho, um espumante branco nacional, para tomar geladinho, refrescar e ter prazer, tá? Procure um vinho chamado da vinícola Cavigás. Ele vai ter um rótulo, na verdade tem vários rótulos, um deles é Blanc de Blanc Brut, é um espumante muito interessante, gelado, vai ser gostoso. Cavigás é o produtor, a linha deles pode procurar que vai ser uma experiência muito bacana, tá? E um tinto, também falando de nacional, os dois hoje eu vou ficar a dica no Brasil, que eu acho que são bem, esses dois especificamente são bem fáceis de encontrar. Vou falar de um tinto para acabar com qualquer preconceito contra o vinho brasileiro. Lote 43, na safra 2018. É um vinho espetacular, é um vinho quente, 15% de álcool, esquenta, tem muita fruta, tem tudo isso que a gente estava brincando, fruta, cacau, ele vai ter. É um vinho complexo para tu desmistificar
as opiniões contrárias ao vinho brasileiro, tá? Então, só para eu não deixar de falar dois vinhos, tá? Lote 43 é da vinícola Miolos, certo? Pode procurar que não vai se decepcionar. E falando do livro, então o jeito mais fácil de adquirir ele é no site, que é www.vinhodonovomundo.com.br www.vinhodonovomundo.com.br. Ele está custando R$ 39,90 e tem frete grátis para todo o Brasil, certo? Ali dá para pagar com boleto, cartão de crédito, tem todas as opções ali no site, é muito fácil, chega rápido e recomendo. Não é só porque é meu livro, mas é que eu acho que as pessoas precisam ler, precisam desmistificar o assunto para ter o consumo de vinho chegar em mais pessoas no Brasil. Michael, muito bom falar contigo, sucesso para seu livro, viu, amigo? E espero voltar a falar com você outras vezes a respeito de vinho, porque falar de vinho é bom demais. Grande abraço. Agradeço, obrigado. Se quiser, me chame toda semana, que falar de vinho é comigo. Seria um prazer muito grande. Começamos então com o Michael Waller. Ele lançou o livro do vinho, o livro Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor. E fala sobre várias coisas a respeito